Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja Deus para todos sempre, amém? Que o Senhor continue a nos dar o discernimento, a orientação, a mente de Yeshua, para que possamos compreender todas as coisas, amém? Louvado seja o Criador e que Ele repreenda toda e qualquer dificuldade de compreender e interpretar a palavra dele, que é o tesouro, a riqueza maior da terra, amém? Tá aí o título, né? Uma palavrinha, cuidado. Cuidado com o que, Graça? Cuidado com o engano, cuidado com as coisas camufladas, cuidado com aquilo que vem com a mensagem de que é bom, mas que lá no fundo tem objetivos ruins, né? Então a gente tem que tomar cuidado com muita coisa. Nós estamos aí em tempos que antecedem o retorno do Mestre. Esse tempo ele está nos dando para que a gente se qualifique, para que a gente se atualize, para que a gente se renove no conhecimento, né? Vocês vão ouvir vozes, louro conversando, barulhos, né? Se considere, né? Vamos aqui focar na palavra do Senhor, que é maravilhoso, amém? Então, é preciso tomar cuidado, muito cuidado. E quanto mais você vai se aprofundando, crescendo na graça e no conhecimento, quanto mais Cristo vai sendo gerado em nós, mais vamos tendo a percepção dos enganos. E o quanto que a palavra do Senhor é preciosa quando ela diz que todos tomaram do cálice. Sai dela, povo meu, né? Diz a palavra do Senhor também, sai dela, povo meu, de onde? Da Babilônia, dos encantamentos, do engano, de tudo aquilo que tira a possibilidade de herdarmos o reino, né? Como já está escrito lá em Apocalipse 21, é feitiçaria, é assassinatos, e levando para um ponto mais agravante a questão do matar, né? Matar em palavras. Os feiticeiros, os homicidas, e tantas coisas danosas, né? Claro que aí é um grau mais grave, mas muitas atitudes levam, né, à execução de coisas ruins. Então vamos estar atentos aí em relação ao engano, que hoje nós estamos numa era, como diz a própria palavra do Senhor, foi profetizado que a ciência se multiplicaria, né? E a ciência está se multiplicando, a ciência humana, ciência em várias áreas, né? Ela se multiplica com a mensagem de que vem facilitar a vida, porém vem controlar, né? Então vamos ficar atentos às profecias finais que estão aí muito escancarado, né? Para quem busca conhecimento, como o Golfo do Nilo secando, como, por exemplo, né? Se você for ler Ezequiel, lá vai estar falando de profecias finais. Essa coisa de guerras e rumores de guerras. Quanto aos rumores, a gente fica até assim, né? Mais tranquilo. É só um rumor. A Bíblia fala que é um rumor, não vai? Mas a Bíblia fala de guerras também. E não só se refere a guerras, né? Onde traz a destruição, mas também guerras internas, conflitos, divisões. Onde está essa questão, eu vou colocar aqui como, né, a política da divisão, há interesses que não são nada bons, tá? Então vamos ficar atentos, são muitos assuntos que poderiam ser abordados aqui, mas vocês vão
ficar até com desejo de buscar mais, depois do que for dito aqui, amém? Tem que tomar muito cuidado. É uma plataforma para levar o conhecimento. Nem todo mundo quer o conhecimento que de fato nos orienta, né? Que as coisas são verdadeiras. As pessoas estão aí em grande número buscando conhecimentos rasos, vãos, que não as edificam e nem as fortalecem. Então é preciso vigiar também, né? Aqui em 1 Coríntios, uma citação que eu sempre coloco da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versos 15 em diante, 14 em diante, vai dizer: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mensagem ela já resume o que eu vou colocar, né? Adão não tinha uma mente capaz de discernir. Eu falo bastante de Adão e Eva aí, né, ultimamente. São os primeiros e serve de exemplo. Ele não tinha a mente de Yeshua, a mente espiritual. No caso assim, ele era uma pessoa sem malícia. Por isso a palavra do Senhor fala que foi feita a imagem e semelhança. Adão, ele era propenso somente às coisas boas. Ele dava ouvido à voz do Senhor e automaticamente entendia que a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Então, enquanto o Criador estava ali a ensiná-los, tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, ele precisaria discernir, ele precisaria ser uma pessoa espiritual. Porém, ele teve que aprender a conhecer o Senhor, que antes ele conhecia ali, de ver. Ele precisava entender a grandeza do Pai, através da criação, né? Através da percepção do Senhor em toda a sua criação. E assim foi toda a humanidade. Então, por isso que lá em Romanos vai dizer que o se pode... Eu vou ler melhor, né? Aqui em... Volta aqui só um pouquinho, né? Só uma carta. Aqui em Romanos... Romanos 1. Vou ler aqui a partir do 18 que diz, né? O subtítulo está escrito: a ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, quando ele passa a lavrar a terra e a viver de uma forma que ele precisaria correr atrás, né, para sobreviver, ele passou a conhecer o Criador, né, a ter uma outra percepção do Criador. Assim a humanidade, ao decorrer, né, dos avanços, as pessoas foram fazendo aí suas descobertas, né, para estudar a lua, para estudar os seres celestes, as estrelas, a esse espaço que existe entre a terra e o domo, que é o firmamento, já descrito lá em Gênesis. Então o homem, com essa ciência que está sendo multiplicada a todo instante, ele foi conhecendo e ele chega a um ponto que ele tem que se curvar, porque ele sabe que existe um Criador. Nesse caminho aí, houve algo, né, que por isso que está aí o título,
cuidado. Agora vamos entrar para a mensagem. Aqui em Mateus 24, versos 32 ao 35 vai dizer: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas, saiba que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Agora deixa eu ir aqui, peraí. Aqui é um outro lado, né? O outro lado da mensagem. Quando vai falar dessa percepção, né? Para que a gente esteja atento a acontecimentos, porque a própria palavra vai dizer que haveria sinais nos céus, na terra, porque além das coisas criadas, o Senhor dá ao seu povo, que não está disperso, está discernindo, a percepção de que as coisas estão de fato na iminência, né? Da vinda do Filho. Ele está às portas, é a qualquer momento. Alguém que está à porta, ele pode a qualquer momento bater e aí você vai entender que é ele, né? Então a gente precisa estar atento. Peraí, gente, deixa eu... Outra mensagem aqui. Dá uma paradinha que eu já volto, tá? Voltando, pessoal. Vocês me desculpem aí, né? É que eu me perdi aqui na mensagem para encontrar. Já aqui em Mateus 25, versos 41 em diante, vai dizer, deixa eu até marcar aqui, peraí. Vai dizer: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui é um ponto importante para a gente meditar, né? Partindo do pressuposto, desde o início da Bíblia, quando a gente vai entender essas coisas da rebelião, da desobediência, do engano lançado a Adão, né? A palavra vai estar colocando o destino do enganador, que fala que é o fogo eterno, né? Ele e os falsos profetas, a besta e os falsos profetas no Apocalipse vai confirmar isso. Então aqui, entenda uma coisa, porque que não pode viver como se vivesse no país de Alice, das Maravilhas, no país de encantamento. A percepção que o Senhor nos dá de que as coisas estão acontecendo, antecedendo o seu retorno, é momento de ficar alerta. Claro que isso a gente tinha que aprender desde cedo, quando a gente é alfabetizado, a glorificar o Criador, né? A exaltá-lo e ter o conhecimento da palavra dele. Aí a nossa mente processaria as informações, né? Os acontecimentos mundiais, não seria um espanto, não seríamos enganados, porque teríamos o desejo de buscar sempre a verdade e não ter que ficar dormindo nos atos injustos, né, que são cometidos e muitos não percebem, né? Então aqui entenda que esse anjo que se rebelou, o anjo que enganou a criação do Pai desde o início,
ele foi capaz de trazer com ele outros seres celestiais que conheciam a glória do Pai, que viviam, né? Porque lá em Efésios 6, a partir do versos 10, vai falar que a luta não é contra carne, sangue, mas contra hostes, potestades que estão nas regiões celestiais. Então, é muito sério. Foi reservado esse primeiro céu, a região celestial, eu entendo como primeiro céu, foi reservado para esses seres, porque eles são espirituais. E a partir daí, vai se entender que essa ciência ela se multiplicou e o homem começou a buscar estudar esses seres, começou a buscar o que eles poderiam trazer para esses homens que se rebelam contra Deus, que conhecendo Ele, seu eterno poder, não se rendem, mas tem a forma de vida de achar que eles são o próprio Deus deles. E nisso, muitos são iludidos e enganados, porque abrange setores que estão muito ligados à vida humana, né? Que influencia na nossa vida, que somos contribuintes aqui na Terra, né? E são assuntos muito interessantes, porque a própria palavra do Senhor já vai profetizar no momento, para fazer aqui um resumo, né? Porque eu não posso colocar aqui todo o conhecimento que eu busco. A capacitação que o Senhor nos dá é isso, é de buscar conhecimentos, maiores conhecimentos, como está lá em Daniel 12, justamente para entender a respeito de tudo que acontece. Porque nós estamos no aguardo, quem é cristão está no aguardo da maior promessa da vida cristã, que é o retorno do Filho de Deus. Amém? Então o mundo está disperso, mas os cristãos não podem estar dispersos. Precisa reluzir, precisa brilhar, como está escrito lá em Daniel. Um brilho que não é riqueza, não é luxúria, é o Espírito em nós, é Cristo em nós. Amém? Então esse ser, ele foi capaz de trazer a terça parte junto com ele, desses seres celestiais. Ele foi capaz de enganar anjos. E o ser humano? Qual é o antídoto? Qual é a proteção? Está lá em Efésios 6, né? Que é bem interessante meditar. Fala do capacete, fala do escudo, fala do cinto, né? Então a gente precisa estar ajustado, protegido, bem orientado, para entender as coisas espirituais, porque o mundo, no modo literal, ele anda em curso onde a palavra do Senhor já descreve. Aí eu falei que eu vou dar um resumo, né? Falando de algumas diplomacias aí, por exemplo, né? De alguns países. Alguns estão fazendo aliança com esses que dizem ser bons, dizem que colocam o nome do Senhor, mas não o reverenciam. Não são de fato tementes, são apenas camuflados para enganar em massa, porque em massa as pessoas são temerosas, creem em Deus, né? Então como é que vai enganar? Se não usando a cartilha, né? Tem que resumir aqui muitas mensagens, muitas palavras que eu colocar aqui. Então tem diplomacias aí que estão fazendo alianças com medo de retaliações, sanções, retaliações, palavras essas que quando você vai estudar geopolítica, você passa a entender o que significa isso. E existem outros que estão sendo ameaçados ou retalhados, né? Sofrendo retaliações por conta de não se curvar, por não aceitar as regras. Olha que o que eu estou falando aqui é muito sério, né? Para quem não busca conhecimento,
tendo em vista que quem tem conhecimento sabe do que eu estou falando. Então, gente, busque a palavra do Senhor. O foco aqui é esse. Busque a palavra do Senhor. Busque a todo custo a proteção dele, através do conhecimento da sua palavra. A gente precisa despertar, a gente precisa alcançar conhecimentos maiores. A gente precisa ter a orientação certa, que não está em dogmas. Aqueles que estão aí como líderes, estão alinhados às trevas, negando a luz e se alinhando às trevas, por conta de remunerações, por conta de ganhos ilícitos, por conta de favorecimentos e tantas outras coisas que a carne não fica sem, né? Então, não sejamos tolos de entregar aquilo que há de mais importante, que é a nossa salvação, nas mãos, dando crédito àqueles que não estão na luz. A palavra do Senhor diz que nós conheceremos os frutos, ou a árvore pelo fruto. Então, o Senhor já nos dá essa alerta aí, ó, presta atenção. Que tipo de fruto essa árvore vai dar, né? Porque nada ficou oculto. O Senhor traz a luz, Ele manifesta a luz. O problema está nas vaidades, na cegueira espiritual, que as pessoas não estão dedicando um tempo da sua vida para ler a palavra, para buscar conhecimento. Existe muita gente que não carregam a Bíblia, mas tem a Bíblia no coração e na mente, tem temor do Senhor, e está passando muito conhecimento, conteúdos aí maravilhosos para que a gente tenha noção de que rumo o barco aí desse mundo está indo, né? Então, sejamos cautelosos, vigiemos, né? Busquemos a orientação, porque a gente está no tempo de buscar conhecimento, não tem desculpa. O Senhor permitiu que a ciência se multiplicasse para alcançar, né? Ele é que sabe a quantidade de gente que tem que ter na Terra até as coisas se concluírem. O controle nunca vai estar no homem. O homem não tem controle da humanidade, embora vai buscar sempre ter. O homem jamais terá controle da humanidade. O homem jamais terá controle do tempo. O Senhor capacita, o Senhor dá meios para que avance, cumpra o que Ele coloca no intento, no coração, porque são obstinados. Muitos chegam a se curvar porque reconhecem que é um caminho de tolice, não reconhecer o Criador, e outros continuam sendo o seu próprio Deus. Então vamos buscar conhecimento profético dos últimos, do tempo que antecede o retorno do Senhor. Mateus 24 e 25 descreve claramente. Para isso a gente precisa ter um conhecimento mais abrangente, né? Do que está se discutindo não nas mídias. As mídias não vão poder fazer nada por nós, mas a Bíblia e aqueles que dedicam suas vidas a passar o conhecimento. Muitos reluzirão como as estrelas dos céus. Esses muitos não estão na mídia, canal aberto, não estão aí porque eles não podem falar, né? Mas existem os corajosos Daniéis aí que não se curvam e não se amedrontam. Tem aí o Sadraque, Mesaque e Abednego que faz a vontade do Senhor. Então, louvado seja o Criador, louvado seja Yeshua, e que o Senhor continue a nos orientar, a nos capacitar e sermos firmes e fortes até o final, né? Rendendo graças e fazendo aquilo que de acordo, né? É o Senhor que nos capacita, né? Tem que estar de acordo com a Bíblia. Amém? Então fiquem todos na paz.